num outro episódio. Então, agora é o episódio 2. Muito mal gravado. Delírio histórico. Aê. Tá, beleza. Então, agora eu quero que você fale, tente falar, que é um grande desafio, falar sobre sua experiência. Sobre tipo, a sua análise, assim, sabe? Do que você analisou. Ou você quer falar... Vamos resumir 154 páginas em 5 minutos. Isso, é muito fácil. Muito simples. Na verdade, você quer falar sobre como você fez, a metodologia, como você fez, ou você prefere falar? Eu acho que vai acabar respondendo junto. Os dois, né? Por isso que eu pensei. Sim. Então, assim, quando eu comecei a pesquisa, eu ia trabalhar com um documentário que existe sobre essa experiência de ensino que se chama Vocacional, uma Aventura Humana. Está disponível no YouTube. Quem quiser assistir, vale muito a pena. Eu comecei com esse filme, só que aí eu acabei descobrindo uma página no Facebook que era GVIVE, Ginásios Vocacionais, Amigos e... Nossa, agora eu esqueci o nome da parada. Enfim, era uma página do GVIVE, que é um movimento que existiu depois que acabou aquela experiência de ensino. Tipo, encontro de professores. Encontro de alunos e professores. De amigos antigos, né? Amigos e... Como é que é? Ex-alunos e amigos do vocacional. É isso. Então, porque o que a princípio ia ser uma pesquisa com filme só e bibliografia, mudou completamente porque eu encontrei pessoas reais que ainda estavam ativas e que eu poderia contatá-las. Então, isso mudou completamente, porque eu fui para São Paulo fazer entrevistas com 6 membros do movimento, que eram 3 alunos, um pesquisador e 2 professoras. E foi muito massa, porque... Cara, entrevista oral é um troço maluco, assim. Tu vai chegar na pessoa, pedir se quer conversar com ela, e aí tem toda aquela questão metodológica que a gente já leu, já sabe sobre. Quero entender, você foi lá e falou com elas ou falou daqui? Eu fui pra São Paulo. Mas lá você não sabia se... Não, eu sabia, sim. Eu tinha contatado elas pelo Facebook. Cara, tem música que eu encontro assim, falou... Vamos conversar. Então, mais fácil. Não, eu conversei com a pessoa do Facebook, que era a Ima, e daí ela acabou me passando esses outros contatos, e quando eu fui pra lá, a gente fez as entrevistas na casa dela. E aí o que rolou? Com esse encontro com eles, eu abri uma outra perspectiva da minha pesquisa, que não tinha antes, que era discutir movimento social. Antes eu ia discutir só educação, então com essa experiência, com esse sistema de ensino, eu ia discutir educação pública no Brasil. Só que aí entraram essas pessoas no meu universo de pesquisa ali e acabei também discutindo a questão do movimento social, né? Como que um movimento se organiza, quais são os seus dilemas, contradições e por que eles se organizam, qual é o projeto, tananã. Todas essas questões surgiram depois que eu encontrei essas pessoas. E aí, bom, assim, vamos pensar assim, da análise que eu fiz, que eu escrevi na dissertação, eu posso dizer que, assim, primeiro eu acho que eu tenho que explicar o que são os ginásios vocacionais, né? Senão as pessoas vão falar, que porra é essa, menina? Por que ela se interessou por isso? Bom, vou ter que falar, temos 15 minutos. É que ele já tenta... Então, os ginásios vocacionais foram um sistema de ensino, que existiu em São Paulo na década de 60, de 62 a 69. Então, era um contexto de ditadura militar no Brasil inteiro. E o projeto só foi possível porque ele começou antes de implementar a ditadura, né? Então, essa escola começou em 60, assim, os projetos de lei, blá, blá, blá. E aí foi implantada em 62. A ideia era que fosse um ensino técnico. Então, a demanda era que, como tinha uma grande industrialização na época, eles precisavam de mão de obra especializada para trabalhar nas fábricas, nas indústrias. E aí, uma educadora, que é a Maria Nilde Marcelani, junto com algumas outras pessoas, ela aproveitou essa brecha de criação desses ensinos vocacionais, voltados para a vocação do sujeito, e criou uma escola completamente diferente de tudo que já tinha existido, sabe?
E diferente no quê? Diferente na metodologia, diferente na proposta, diferente... Como é o nome dela mesmo? Da mulher? É. Maria Nilde Marcelani. Foi ela que criou? O projeto é dela? Não é dela, ela é a cabeça, digamos assim. Mas é tipo o coordenador do colégio. Isso, aham. Mas Mas ela coordenou o tempo inteiro, o tempo inteiro. democraticamente. É esse que tá o resultado da minha pesquisa, né? Nem tão democraticamente assim. Mas aí, bom, vamos lá. Num contexto de ditadura, você foi estudar uma escola que pensava num projeto de construção do aluno, de um democrático, de um cara crítico, que você hoje em dia, fora da ditadura... Tá foda já. Já tá foda. Você pensa assim, um negócio que a gente não encontra aqui, você foi achar lá na ditadura. Exatamente, que bizarrice, né? Como é doido, né? Como é doido. Então imagina o desafio desse povo, né, cara? Essa mulher tá viva ainda. Não, ela faleceu em 90 e poucos, 99, eu acho. Então, imagina a doideira, porque... Era um colégio. Eram 5 escolas. 5 escolas, é um projeto de... 5 escolas no estado de São Paulo. Do estado, não numa cidade. Não, no estado. Tinha na capital e tinha no interior também. Você chegou a ver? Não. Porque hoje deve ter virado já a escola... É uma escola normal hoje. Escola estadual. Eu vou falar um negócio, tipo, quando eu estudei, também eles tentaram num ano mudar a forma de ensino, assim, mas não de forma drástica, assim, né? Sim. Mas a educação, acho que ela sempre vai tentando algumas coisas assim, né? Tipo, democraticamente, tipo... E daí, o nosso falhou. Sempre que tem alguém interessado em fazer alguma coisa diferente, é feito, né? É tentado fazer, mas... eu acho que o diferencial do vocacional foi que ele foi um sistema mesmo, assim, né? Ele não era uma experiência localizada, era uma proposta de educação... Sistemática, política construída... Isso, era uma lei que estabelecia a existência dessas escolas e... Só que também dava uma autonomia para elas, porque elas estavam no sistema público, respondiam à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, só que tinha uma certa liberdade para atuar. Então, assim... Tinha algumas regras, mas elas podiam dançar um pouco ali e fazer da forma como desejassem. Mas aí, isso aí é contradição com as regras, assim? Tipo, é difícil perceber isso também, né? Como assim? Tipo assim, exemplos, o que eu entendo que você fala por dançar, assim, tipo... Tem a regra estabelecida no colégio, mas o cara tem uma autonomia, né? Dá um exemplo, tipo, o professor... Ele tem que passar aquele conteúdo, mas daí, como ele passa, ele meio que vai dando seu jeito, né? Então, não filme todo dia. Então, e aí, isso que é muito louco, porque na escola tinha essa, assim, no sistema tinha essa liberdade que se diferenciava das outras escolas do estado. Mas para as pessoas que faziam parte da experiência, não era tão livre assim. Por quê? Porque ela tinha um projeto, digamos assim, ó, tinha a Maria Nilde e tinham os supervisores de área, que eram professores que iam e viajando para essas escolas dessas 5 escolas, vendo como é que o trabalho estava sendo feito, dando suporte, ajudando nos dilemas, tarará, tarará. Então, cada escola tinha independência para lidar com a realidade daquele lugar. Por exemplo, uma escola de Batatais, que é uma cidade de São Paulo, é uma região rural. Então, lá, eles tinham determinadas demandas que na escola da capital não tinha. Então, não tinha por que ser o mesmo conhecimento, o mesmo conteúdo a ser trabalhado, as mesmas questões a serem trabalhadas. Cada lugar tinha... Bem Paulo Freire isso aí, né? Tipo, realidade. Não, maravilhoso. Exato, maravilhoso, eu adoro. Exatamente. Paulo Freire na parede. Ela é contemporânea do Paulo Freire, né? Então, não, e bichão, sério, a gente não visitou. Não sei, porque eu não saiba, não tem uma referência direta, assim, uma relação direta. Mas enfim. E aí... o que eu percebi é que, assim, a escola, ela de fato, ela foi singular e à frente do seu tempo em várias questões, sabe? E aí, o que rola? Tinha todas essas 5 cidades que tinham uma liberdade, mas a escola tinha um projeto. O sistema tinha um projeto de educação. E esse projeto de educação, ele pode ser resumido no que eles chamam de core curriculum do sistema de ensino, que é o homem... Hoje eu colocaria também a mulher, agente transformador. Não, o homem. O homem, indivíduo ou sujeito social transformador. Algo assim. Não deu pra entender direito. Não deu pra entender. Você vai ter que editar essa parte também. O homem como agente transformador.
O homem, sujeito social, agente transformador. Que palavra difícil de inventar também, né? Não, mas tem que ser umas crianças inteligentes pra entender isso aí, sabe? Porque daí, tipo assim, as crianças falam já eram muito inteligentes, eu acho. Pra poder entender essa frase, eu nem entendi. Nem consigo nem lembrar. Então, mas tipo, porque a ideia era que a educação, ela não era simplesmente um negócio pra transmitir um conhecimento pro aluno passar no vestibular, entende? Ou transmitir um conhecimento pra ele ter um ofício, como era a proposta do técnico. E no sistema que não funciona assim, né? Pois é, diz que não, né? E não, e que pressiona a gente a não ser isso. Ó, eu vou dar uma experiência, posso dar uma experiência? Que... Não, você acha que vai ficar ruim? Muito tempo? Então, continua, dê a sua. Vai! Tá, só pra gente finalizar esse capítulo. Não é 25 minutos. Eu sei, mas vai ser 15, né? Se o outro foi 15, já vai dar 15 agora, mais 5 minutos. Tá, simbora. Tá. Então a experiência, ela é muito singular. Quem quiser, olha lá o documentário pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas assim, o que não tá no documentário, que é o que eu pesquisei e que traz as problemáticas e os conflitos, é que, apesar da proposta ser uma proposta revolucionária, assim, em vários sentidos para a educação pública do Brasil, ela ainda teve seus dilemas, porque ela foi fechada, extinta depois de 9 anos de existência, porque ela batia de frente com o ideal militar, que era um ideal totalmente opressor, né? Que você tinha que seguir o que a ditadura entendia como certo ou errado, e quem não seguisse isso era censurado, era excluído, era rejeitado. Então, o sistema, ele foi, com o passar do tempo, mais questionador da realidade. Então, houve uma mudança de postura. O que no começo era mais uma experiência de educação, de um sujeito crítico, taranã, taranã, acabou se tornando uma escola considerada subversiva, porque começou a tomar posição mais forte politicamente. Porque acho que o próprio enfrentamento assim, com o regime militar e as outras pressões também que existiam de escolas particulares que não queriam que o sistema fosse para frente, porque por ser uma educação pública de qualidade, isso não era encontrado em outros espaços, em outros lugares ainda. Então, isso inevitavelmente seria um problema para a escola particular. Porque aí, se tem uma educação pública de qualidade para todo mundo, por que vai existir escola particular? Esse pensamento fez com que o sistema também enfrentasse problemas com a sociedade. Então, assim, além da ditadura militar, tem a questão das escolas particulares, que também faziam força para o sistema não ir para frente. Não com a sociedade em si, mas com empresa, entendeu? Sim, mas... Com o jogo da burguesia, né? Com o jogo da burguesia, sim. Mas foi feito um uso da escola, considerando ela subversiva, comunista, para tornar ela um problema para a sociedade também, porque a sociedade via nessa escola o comunismo, então eles não iam defender a permanência dela. Consegue entender? Tipo... Uma escola que se propõe uma noção de sujeito crítico se torna uma escola que tem que ser eliminada. Pois é. Porque... E aí, meu querido, que educação é essa, meu parceiro? Pois é. Mas... E aí, além dessas questões externas, assim, que dificultaram a permanência dessa escola no sistema público, dessas escolas, também houve conflitos internos. Que aí é o grande X da questão pra mim, sabe? Que, assim... Você analisou bem isso, eu lembro. Tá, vamos falar disso no próximo. Vai ficar um monte. Pode ser. Você acha que dá pano pra manga isso ou não dá? Claro. Então, beleza. Tá, então... Acabou. Muito ruim, né? Acaba o episódio falando muito ruim.